Olá pessoal, tudo bem? Matheus Bonacos por aqui e esse é mais um vídeo do canal Governança Jurídica, que traz informações sobre a legislação e o mundo jurídico para você, sem enrolação. No vídeo de hoje, nós vamos esclarecer alguns aspectos relevantes sobre o seguinte tema: planejamento sucessório. Esse é um tema bastante interessante para as famílias brasileiras devido à nossa cultura, aos nossos tabus, aos nossos medos de falar sobre a morte. Aliás, esse é um assunto importante para toda e qualquer família, inclusive especialmente a sua. Gostaria de alertar que esse tema se torna um pouquinho mais relevante quando estamos tratando daquelas famílias que eu gosto de denominar famílias empresárias, que são as que administram as empresas familiares aqui do país e se preocupam com a sustentabilidade, ou seja, com a transferência do patrimônio entre gerações, sem o menor conflito, sem a menor disputa e com o menor custo tributário financeiro possível. Você já ouviu falar de planejamento sucessório? O que a nossa legislação diz a respeito desse assunto? Como fazer um planejamento de forma válida, legal, sem correr o risco de no futuro esse planejamento ser anulado? Pois é, a nossa legislação traz uma série de regras, limitações que devem ser observadas por você e nós queremos aqui explicar nesse vídeo de forma bem clara e didática. Portanto, fique comigo até o final desse vídeo para ficar por dentro do planejamento sucessório. Olá pessoal, tudo bem? Espero que você e sua família estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Bonacos, professor e educador jurídico. Siga o nosso canal nas redes sociais e se inscreva aqui no canal no YouTube para receber gratuitamente todos os nossos vídeos semanais com os esclarecimentos sobre a legislação do nosso país. Também aqui você irá receber dicas de como tomar decisões mais seguras na sua vida particular e nos seus negócios. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alguns aspectos relevantes sobre o planejamento sucessório. Você já ouviu falar em planejamento sucessório? Sabe do que se trata? Primeiramente, eu gostaria de conceituar então o que é planejamento sucessório. Como tudo no direito, existem várias abordagens e várias formas de se definir ou referir ao mesmo tema dentro do mundo jurídico. Eu, Matheus, gosto de uma definição bem pessoal, bem particular e que eu acho um pouco didática para você entender melhor o que é. Eu gosto de considerar o planejamento sucessório como um conjunto de medidas adotadas por alguém de forma antecipada e preventiva ao seu falecimento. Ou seja, ainda em vida e antes da sua morte, ele toma determinadas medidas com a finalidade de estruturar a sua sucessão, a sucessão do seu patrimônio conforme a sua vontade e dentro da autonomia que é conferida pela legislação, já que a gente tem algumas regras para observar e são impostas algumas limitações pela própria legislação. E esse planejamento tem basicamente duas finalidades. Primeiro, evitar conflitos entre os herdeiros, ou seja, eventual futura disputa pela herança. E segundo, evitar custos tributários que podem ser mais altos no futuro, devido a uma reavaliação que pode ser feita nos seus bens ou a uma mudança na legislação tributária. Sendo assim, antes que alguém diga: "Ah, Matheus, o planejamento sucessório então é fácil, basta fazer a doação em vida, pegar os meus bens, transferir para os herdeiros e tá tudo certo." Não é bem assim. Como eu disse no outro vídeo, eu vou inclusive deixar o link na descrição abaixo. O vídeo anterior se chama Doação de Bens e Vida. A doação por si só, eu gosto de repetir aí, é um dos instrumentos possíveis de ser utilizado na vida e no planejamento sucessório. Mas não é o único e também não se confunde com o próprio planejamento sucessório, que na verdade é um conjunto de medidas que podem ser adotadas pelo titular do patrimônio dentro dessa autonomia conferida pela legislação. Você quer um exemplo?
No planejamento sucessório, nós podemos adotar várias ferramentas conforme o tipo de família, conforme a quantidade de pessoas, o regime de casamento, enfim. Não existe um instrumento certo ou errado, uma ferramenta melhor ou pior. O que eu gosto de dizer é que existem as ferramentas mais adequadas aí para a sua família. Tudo vai depender do estado civil dessas pessoas, do regime de casamento que elas adotaram, da quantidade de filhos que o titular do patrimônio tem, o volume, o valor desse patrimônio, o relacionamento entre os parentes, se é pacífico ou conflituoso, e, é claro, a vontade e a forma que quer o titular do bem distribuir, transferir esse patrimônio para os seus herdeiros. Isso é que vai fazer um planejamento sucessório se tornar adequado e certo. Por exemplo, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas além dessa doação em vida, que normalmente é confundida com o próprio planejamento. Eu vou te passar aqui algumas ferramentas. Primeiro, a própria partilha em vida, com o adiantamento de parte da legítima aos herdeiros necessários, que são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, ou da parte também disponível para qualquer outra pessoa. Isso é um adiantamento, uma partilha em vida, que não se confunde com uma mera doação de bens em vida. A partilha em vida segue outra natureza, que são as regras previstas no Código Civil para o direito sucessório. Outra ferramenta, uma segunda, a escolha do regime patrimonial de bens dentro do seu casamento ou até dentro aí da sua união estável. Nós sabemos que os regimes mais comuns são o da comunhão parcial, o da comunhão total, o da separação convencional ou ainda, um pouco utilizado, mas previsto na legislação, a participação final dos aquestos. Mas o próprio Código Civil prevê a possibilidade de, eventualmente, alguém optar por um regime atípico, misto, específico, com regras claras entre os cônjuges e que mistura esses regimes que são os mais comuns. Isso pode ser utilizado como um mecanismo de planejamento. Tem uma terceira ferramenta. Você pode constituir outras empresas, as chamadas holdings, para abrigar o patrimônio da família. As holdings patrimoniais familiares, que são utilizadas para a administração e a partilha futura desses bens através de cotas e ações. Quarta ferramenta, a instituição do direito real de usufruto a favor de um determinado beneficiário. Isso pode ser bem utilizado pelo titular do patrimônio ao fazer o planejamento sucessório. Quinto, a elaboração de um próprio testamento, que é a manifestação de vontade clara do titular do patrimônio sobre a destinação dos bens. Uma sexta ferramenta, a instituição das cláusulas restritivas sobre o patrimônio que será transferido aos herdeiros, através de doação ou através de testamento. Com o quê? Com a imposição de cláusulas restritivas, como a incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade e cláusula de reversão. Um sétimo instrumento que pode ser utilizado no planejamento: a contratação de um seguro de vida, a aplicação em fundos de investimento ou ainda a constituição de uma previdência privada em benefício dos sucessores. 8. A efetivação de cessões de cotas hereditárias ou renúncia de herança. Só que, neste caso, ambas são possíveis apenas após o falecimento, mas que são relevantes e podem ser adotadas pela família como forma de planejamento, porque modificam a forma de destinação de bens prevista em lei inicialmente. Enfim, essas 8 ferramentas que eu te disse são aquelas que podem ser utilizadas com segurança aqui dentro do nosso país. Isso porque elas já são plenamente reconhecidas pela nossa legislação e também já foram analisadas e validadas pelos nossos tribunais, através de decisões judiciais. E foram reconhecidos como instrumentos válidos por estarem dentro da autonomia conferida ao dono do patrimônio pela legislação, dentro ali da esfera privada de manuseio desse patrimônio. Existem alguns instrumentos que podem ser utilizados no país ou até mesmo fora, que são as empresas offshores ou a instituição de administração de bens com a realização de contratos de trusts. Mas esses temas
são um pouco peculiares e inseguros pela falta de reconhecimento deles aqui no nosso país. E eu vou deixar isso para um tema de um próximo vídeo. Esses, então, são os instrumentos desse conjunto de medidas chamado planejamento sucessório. Mas aí você deve estar se perguntando: tá bom, Matheus, mas como fazer então o planejamento sucessório? Como adotar essas medidas? Olha, eu não tenho como te passar aqui uma receita de bolo. Dizer, faz isso, faz aquilo, vai dar certo. Tudo vai depender, como eu disse anteriormente, das características da sua família, das características do patrimônio aí da sua família. Mas eu posso te passar aqui como fazer, tomando por base duas dicas muito importantes, aliás, importantíssimas e fundamentais para você se atentar na hora de montar esse conjunto de medidas e tomar essas decisões internamente, para não deixar o seu patrimônio vulnerável e nem esse planejamento sucessório passível de ser anulado no futuro, caso algum familiar fique insatisfeito com a forma de partilha. Primeira regra fundamental: ao fazer o planejamento, você deve levar em consideração a limitação imposta pelo nosso próprio Código Civil para a destinação de 50% do patrimônio. O que é isso? Nossa legislação obriga que uma parcela, chamada parte legítima, seja destinada obrigatoriamente aos chamados herdeiros necessários. Isso quer dizer que 50% dos bens devem ser reservados ou partilhados para os filhos, que são os descendentes, os pais, se estiverem vivos, que são os ascendentes, e o cônjuge do casamento, marido ou esposa. Mas nesse cônjuge deve ser também entendido o companheiro, ou seja, aquelas pessoas que vivem em união estável, conforme já foi reconhecido aqui pelos nossos tribunais. Essa é a primeira regra fundamental. A segunda que deve ser observada na hora de fazer o seu planejamento sucessório: no planejamento não deve ser feito nenhum tipo de pacto sucessório, também chamada pacta corvina, que são os contratos feitos entre herdeiros que digam respeito à herança futura. A nossa legislação não permite que sejam feitos contratos pelos herdeiros cujo objeto seja a herança de uma pessoa viva. Ou seja, eu não posso sair aí negociando com terceiros algum bem, algum patrimônio que eu ainda vou receber da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu irmão, ou seja, de alguém que eu esteja na linha sucessória. E essa pessoa ainda esteja viva e sequer existe herança, porque a herança é um ato que só existe após a morte, ou seja, que pressupõe a abertura da sucessão e o falecimento de alguém. Se você fizer um contrato nesse sentido, negociando algum bem dessa futura herança, esse ato é totalmente nulo, ilegal e amoral, porque você vai desejar, direto ou indiretamente, o falecimento desse seu ente, desse seu parente. E isso é vedado pela nossa legislação. Bom, esses são então os dois aspectos fundamentais, as duas dicas importantíssimas que eu queria passar e que você deve relevar, ou seja, levar em consideração aí no planejamento sucessório da sua família. Vê se ficou claro. Tem alguma dúvida? Deixe para nós aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado e que essas informações sejam úteis aí na sua vida pessoal e empresarial. Agora eu vou te pedir só uma coisinha. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e acompanhar a gente nas redes sociais. Compartilhe também esses vídeos aí com algum amigo ou até com seus familiares. E lembre-se, eu não vou descansar enquanto você ficar bem informado. Muito obrigado pela atenção e até os próximos vídeos. Um abraço.